Olá a todos os que se juntam a nós para uma conversa de sustentabilidade. É este o tema que nos traz aqui hoje. Olá aos três convidados que aqui nos acompanham. É nesta iniciativa do Novo Banco, a Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, apoiada pelo Dinheiro Vivo. E temos connosco hoje o Francisco Neves, Managing Partner da Stravilia. Temos a Susana Barros, consultora do Gabinete de ESG do Novo Banco. E a Eliana Lopes, responsável de qualidade e sustentabilidade da Promcel. Muito obrigada aos três por se juntarem a nós para conversarmos sobre esta transformação que está a acontecer nas nossas PME e que tem de ser cada vez mais rápida, que tem exigências grandes e sobre as quais vamos aqui falar hoje um pouco. O Francisco dando-nos esta perspectiva do impacto das obrigações legais e dos compromissos nacionais de descarbonização das PME, também um bocadinho dos compromissos que nos vêm de fora, não são só aqueles que nos são impostos de dentro. A Susana falando mais do impacto da sustentabilidade nos planos de negócios das empresas, nas suas relações com o banco, com o financiamento, de que forma é que pode ser ajudado ou ser um risco acrescido e até ficar fora do âmbito de ação das empresas se não seguirem este caminho rápido que se abre à nossa frente. E, por parte da Eliana, mesmo dar-nos o seu exemplo, o caso pessoal e o testemunho da Promcel e do caminho que tem feito e de como isso tem ajudado nesta transformação. Vamos então dar início aqui à nossa conversa de sustentabilidade, a todos os que nos ouvem. Francisco, vou começar por si. Para entrarmos neste tema, convém primeiro percebermos que requisitos legais é que já existem a este nível, ou seja, todas as empresas querem fazer esta viagem, mas já há coisas que são obrigatórias mesmo. E que as empresas, e sobretudo nas PME, esta viagem é um pouco mais complicada. O que é que as PME já estão obrigadas a fazer ao nível de ESG? Bom dia, Joana, obrigado pela questão. Efetivamente, as PMEs já têm algumas obrigações legais que lhes são diretamente imputáveis. A maior parte das questões, quando nós falamos de ESG, são aplicáveis às grandes empresas, mas existem realmente alguns pontos às quais as PMEs terão que dar resposta. E, nomeadamente, podemos apresentar aqui como exemplo canais de denúncia, que já são obrigatórios para empresas que tenham mais de 50 colaboradores, ou mesmo a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência, que para empresas com mais de 75 pessoas já é obrigatória esta contratação a partir de fevereiro deste ano. Portanto, já começam a existir algumas coisas que são diretamente aplicáveis às empresas, às PMEs. Mas as empresas têm essa noção, as PME têm essa noção? Eu acho que a grande maioria delas não. Infelizmente ainda não tem essa noção e esse é um caminho enorme que precisamos de fazer, em conjunto com estas parcerias e com iniciativas como esta, mas estamos aqui a falar de apenas de alguns dos exemplos que são diretamente aplicáveis, porque pois, a maior parte das questões que nós vamos abordar hoje, penso eu, serão questões que vêm por via da cadeia de valor, obrigações que são aplicáveis realmente às grandes empresas ou à banca, mas que elas depois têm que fazer repercutir nas outras empresas com as quais trabalham, que são as suas fornecedoras. Claro, porque há uma cadeia aqui Certo. de valor e as grandes empresas já estão muito enquadradas, já é muito mais fácil entrarem nestes temas, mas as PME que as fornecem acabam por ir um pouco a reboque. E há também aqui um papel das grandes empresas de ajudar as outras. Há o papel das grandes empresas, obviamente, de ajudarem, de incentivarem, de darem todo o apoio necessário, mas também passa por uma obrigação legal que elas próprias têm de assumirem compromissos que são extensíveis a toda a sua cadeia de valor. Portanto, e por aí, por arrasto, acabam por tocar nas PMEs que acabam por, para conseguirem continuar dentro destas cadeias de valor, terem que realmente dar aqui um conjunto de respostas significativos, seja ao nível de informação que vão ter que disponibilizar, seja ao nível da pegada de carbono, seja ao nível de um outro conjunto de questões para que as empresas possam responder. E estamos neste momento a assistir, e as palavras não são minhas, a um tsunami legislativo em que as empresas têm não ajuda, não é? Não ajuda. Mesmo para as grandes empresas é um grande desafio. Temos, por exemplo, a Corporate Sustainability Reporting Directive, que vai obrigar aqui um conjunto significativo de empresas a responder a questões de sustentabilidade. Em relação à diretiva anterior, vamos ter um aumento, são cerca de 5 vezes mais o número de empresas que vão ser abrangidas neste momento. E estas empresas vão ter que pedir informação aos seus fornecedores. Portanto, aí estamos a ver este efeito contágio, diria que positivo, mas estamos a assistir. Mas que é um grande desafio. É enorme. É enorme até para as grandes empresas, porque estamos a falar agora do Corporate Sustainability Reporting Directive, estamos a falar da taxonomia verde europeia também, que vai obrigar as empresas realmente a classificarem as suas atividades em termos da sua elegibilidade e do seu alinhamento com os objetivos que vão ser estabelecidos pela União Europeia, e tudo isto, de uma forma mais ou menos direta, também vai ser repercutido naquilo que são as imposições para as PMEs e, portanto, é um caminho que terão que fazer em conjunto para dar resposta, por um lado, a obrigações legais, mas também para
desafios de competitividade que estas empresas terão que enfrentar, porque uma resposta positiva a estas questões vão pô-las num patamar muito mais favorável para competirem no mercado internacional. Nessa necessidade de se chegarem à frente, no fundo, para subirem estes degraus mais depressa, o que é absolutamente prioritário para uma PME? Qual é a primeira coisa para que uma PME deve olhar e onde é que deve agir? Aqui é realmente um conjunto grande de questões e acho que diria que num primeiro patamar, um primeiro passo é realmente estarem bem informadas daquilo que são as obrigações que lhes vão ser impostas por via legislativa e, portanto, tínhamos referido que alguns diplomas são diretamente aplicáveis às PMEs e, por outro lado, falarem diretamente e abertamente com aquilo que são os seus principais clientes para perceberem que necessidades de informação é que esses mesmos clientes têm ou vão ter, são expectáveis, para que possam realmente começar a fazer aqui um caminho de preparação. E, portanto, iniciativas como esta são importantes para que se conheçam realmente alguns dos desafios, mas depois diria que realmente há aqui um trabalho enorme a fazer por via das associações, das câmaras de comércio, associações setoriais e até de organizações como o GRES e o BCSD, que realmente têm aqui um papel fundamental para trazerem estas temáticas para cima da mesa e levarem estas questões às empresas. No fundo, é um trabalho de clientes, mas também de parceiros. A banca tem aqui um papel muito importante e a sustentabilidade também está a impactar, quer a banca por si, quer a relação dos bancos com as PME. Que tipo de dinâmicas é que a banca pode trazer e ajudar nesta viagem às PME? E porquê é que é interessante também para os bancos fazerem esse caminho com as pequenas e médias empresas? Sim, exato. Nós cada vez mais temos, podemos dizer, uma nova camada de informação e de preocupações que temos com as nossas empresas. Já vamos muito para além da análise, dos indicadores económico-financeiros, mas estamos a acrescentar informação no sentido de conhecermos os nossos clientes e, neste caso, que nos traz hoje as nossas empresas, ao nível das suas práticas de sustentabilidade. Isto porque, por uma razão, logo que é para nós a principal, que é de queremos fazer este caminho com os nossos clientes, portanto, de sabermos, podermos ajudar os clientes a fazerem esta aferição de posicionamento e com eles definir os produtos que poderão ajudar a fazê-lo, conceder financiamento alinhado para objetivos ambientais, que cada vez mais o banco tem interesse em participar nestes financiamentos, como também, por outro lado, para reportes que cada vez mais também o banco é obrigado a fazer. O que é que acontece? Temos, por exemplo, agora obrigatoriedades de começarmos a ter cada vez mais reportes relacionados com a cota parte dos nossos financiamentos que são alinhados e são, têm elegibilidade à taxonomia. O que é que isto quer dizer? São os chamados, por exemplo, o nosso Green Asset Ratio, que é nós dizermos do total de financiamentos que concedemos às empresas, quanto é que são, financiamentos que são exatamente direcionados para os objetivos, para os principais 6 objetivos ambientais. E o que é que acontece? Todo este modelo que se está a desenhar também na banca, para os bancos nós queremos ter quer o posicionamento comercial, de estarmos com os clientes, porque para nós é muito importante e acreditamos que estas são as empresas que vão também ter mais sucesso no futuro e que quanto mais cedo se prepararem são aquelas que vão estar melhor preparadas para todos os eventuais choques que possam existir, como também ao nível de todo o reporte que nós fazemos, de todo o posicionamento que o banco quer ter, tem todo o interesse também em participar cada vez mais neste tipo de financiamentos verdes. Até porque, mais cedo ou mais tarde, os financiamentos que não forem verdes ou a atirar para o verde vão deixar de existir. Completamente, não é? Joana, exatamente. Portanto, vai haver aqui um impedimento. Exatamente. Os bancos sempre tiveram na sua política chama-se de apetite ao risco, que é, tiveram sempre atividades que são proibidas, não é? Os bancos não podem, têm definido nas suas políticas internas que não financiam determinado tipo de atividades. O que é que agora está a acontecer, e também o novo banco fez, para além disto, temos também, uma camada nova, que é, em alguns tipos de financiamentos, nós chamamos também, já temos as salvaguardas mínimas. O que é que isto quer dizer? Nós financiamos, mas gostamos de garantir que os clientes cumprem com determinadas responsabilidades ambientais. Falamos, por exemplo, na indústria da madeira, garantimos que estamos a financiar o nosso cliente das madeiras, mas que este nosso cliente cumpre de acordo com o que o Forest Stewardship Council exige na certificação das suas madeiras, que não são oriundas de zonas protegidas. O mesmo se passa com as indústrias químicas.
Pronto, e no fundo nós, internamente, isto em termos da máquina do banco, tem toda aqui uma operativa nova que tem que ser direcionada para estas questões, ainda que nós estamos a verificar que as nossas empresas também já têm estes passos dados. Claro, e muitas ou seja, há um vezes processo de curadoria do banco, mas depois as empresas também acabam por puxar mais coisas Joana. novas. E se calhar aquilo que nós até achávamos que ia ser muito complicado, não está a ser, porque quer dizer, se tudo isto funcionar em sintonia, não é? Se realmente as empresas também tiverem já estas preocupações, o banco também depois terá muito mais facilidade em garantir que tudo isto é cumprido. E é como a Joana diz, nós temos... também temos que começar a reportar, e já reportamos, exposições setoriais e claro, temos também que aferir, por exemplo, quais são as nossas exposições a setores que têm uma pegada carbónica muito superior. E temos que depois alinhar, digamos, todo este nosso portfólio de financiamentos segundo os objetivos que o banco também tem internos, não é? E, portanto, fazer tudo isto, fazer toda esta máquina funcionar toda no mesmo sentido, que no fundo a finalidade é a mesma, não é? Para todos. As nossas empresas mais eficientes e mais resilientes e o banco também mais forte, porque com os seus clientes mais fortes é que o banco também fica mais forte. E sempre rumo à descarbonização. A Promecel pode contar-nos aqui o seu caso, em que medida é que isto que ouvimos aqui, quer ao nível legislativo, quer ao nível do financiamento, pode realmente influenciar numa empresa? Influencia obrigatoriamente e aquilo que foi dito é muito verdade. Uma das grandes dificuldades que existe é a quantidade de legislação, de leis, diretivas que vem da Comunidade Europeia, que são de aplicação direta e muitas vezes é difícil acompanhar e estar por dentro e conseguir implementar. No caso da Promecel, temos uma gerência que tem uma visão e um propósito bastante mais à frente e conseguiu acompanhar e perceber esta tendência e definir que o propósito da organização é este, é a sustentabilidade naquilo que são as três vertentes, na parte económica, na parte social, na parte ambiental. Houve uma preocupação muito grande em reduzirmos, sabemos que somos uma metalomecânica, que temos um impacto no meio ambiente grande, então a empresa cresceu, íamos construir uma nova fábrica e pensamos, não, vamos reduzir ao máximo aquilo que nós podemos, o nosso impacto negativo no meio ambiente, vamos planear e ver o que é que nós podemos fazer. Isso em termos de ambiente, a parte também económica, como é óbvio. As empresas não existem se essa parte também não estiver positiva. E nem a parte da descarbonização, não é? Se não houver um racional também económico. E nessa parte, um dos nossos objetivos era que a empresa fosse autossuficiente em termos energéticos, por exemplo, claramente ia contribuir na parte financeira da empresa, e também a parte social. Ter uma política de igualdade tanto de salarial como de oportunidades entre homens e mulheres, entre outras vantagens que queremos, porque a empresa é feita de pessoas e pessoas satisfeitas, claramente, e tínhamos essa noção, não é diretamente produzem mais, mas contribuem para o crescimento da empresa, e isso para nós era importante. E houve essa visão, definiu-se esse propósito e seguimos em frente e correu bem. E como é que a banca pode ser um parceiro nesse processo? Por exemplo, estava a falar da quantidade de legislação que existe e que vai saindo a todo momento. Francisco também nos estava a falar nisso. A banca tem sido cada vez mais um parceiro para também manter as empresas a par de todo esse tsunami legislativo? A banca é um parceiro, evidentemente, mas acho que sim, que ainda existe muito trabalho a ser feito em termos de PME para que essa informação chegue. Porque claramente, e começando por uma situação fácil, que é a parte energética, onde, dada esta crise energética que houve, é um setor onde se pode investir, onde para nós foi o nosso maior retorno e mais imediato, e claramente perceber aqui, entre financiamentos da banca ou projetos que existem, fundos que existem já para investir, essa informação chegar às pequenas e médias empresas é muito importante e claramente precisam do apoio, porque se pensarmos que uma pequena e média empresa é uma empresa em que, em termos de recursos humanos, não é tão alargado como uma empresa maior, e que certamente estão mais focados em produzir ou na área comercial e levar a empresa no dia a dia para a frente, o apoio de entidades externas é fundamental para manter as empresas informadas e ajudá-las a traçar este caminho da sustentabilidade. Claro. E a funcionar, não é? Porque enquanto estiverem a fazer a transição, acabam por não estar a funcionar. Susana, claro. Que tipo de informações é que as PME mais pedem ao novo banco? Nós, ao nível de informações, nós tivemos exatamente esta preocupação de termos aqui um programa chamámos de literacia ESG
e tivemos uma preocupação muito forte de direcionarmos exatamente o tema para as PME, não é? Porque eu acho que aqui a diferença, não é, de escala é bastante relevante, não é? Porque enquanto temos as nossas empresas grandes com muita facilidade em terem realmente estas tais equipas dedicadas, aqui ao nível das PME as coisas nós imaginamos e sabemos que não eventualmente não sejam tão fáceis. E daí nós estarmos a ter estas nossas ações ao nível da literacia, no fundo, a nossa partilha de conhecimento, porque lá está, nós também vamos necessitar e estamos a começar a iniciar o processo de pedir dados adicionais aos clientes e, portanto, temos todo o interesse em que eles também percebam o quão importantes são para eles estes dados. E, portanto, podemos dizer que aqui temos esta camada ao nível da informação e depois também ao nível dos produtos financeiros. Temos também feito sensibilização específica para determinados produtos que exatamente estão mais direcionados. Temos linhas, posso dizer que temos linhas exatamente que até são especificamente dedicadas a promover investimentos ao nível da taxonomia, que, portanto, seguem um dos principais 6 objetivos da taxonomia, ou a mitigação das alterações climáticas, as alterações climáticas, investimentos em eficiência energética, controle da poluição. E lançámos esta linha no final do ano passado, que é a nossa linha de crédito da sustentabilidade, e depois fazermos esta ligação, temos no fundo os produtos, temos a informação e também nos dotámos de parceiros externos, porque quando as questões são muito específicas e não são realmente também da atividade direta do banco, também nos fez sentido. É difícil ter aquele know-how dentro de casa, claro. E, portanto, temos parceiros para coisas tão técnicas como ajudar a fazer um relatório de sustentabilidade, como definir um framework de sustentabilidade, ou coisas mais específicas para fazer um investimento de painéis fotovoltaicos. Pronto, e, portanto, queremos ter aqui toda uma solução integrada para termos esse conceito mesmo que nós pretendemos ser do parceiro das nossas empresas. Francisco, esta lógica de parceria é muito o que domina todo este tema da sustentabilidade, não é? Em que, de repente, as empresas e setores deixaram de concorrer uns com os outros, ou continuam a concorrer, mas são muito menos aguerridos e estão muito mais a trabalhar todos em conjunto para um mesmo fim. Até que ponto é que uma consultora, um parceiro deste nível de aconselhamento pode ser importante para uma PME? E se já há essa sensibilidade também deste lado, nesse setor, que são 99% do tecido económico? Do tecido económico. Mas começando pela parte da sã concorrência que acho que nós temos na área da sustentabilidade, acho que efetivamente se tem vindo a verificar isso. Ainda há pouco, antes de começarmos esta sessão, estava a falar de uma empresa que considero um concorrente / parceiro, nesta lógica de parceria saudável, e vão surgindo algumas empresas que vão tendo alguns nichos de mercado de atuação muito concreta, seja ela a parte do carbono, de sustainable finance, dos serviços dos ecossistemas, etc. Portanto, há um conjunto de empresas que vão tendo serviços complementares aos nossos, ou que são parceiros aos quais recorremos realmente quando é preciso dar aqui uma resposta mais concreta a uma qualquer entidade. E, portanto, isso é muito saudável que exista e que continue a existir neste meio. Porque, efetivamente, os desafios de sustentabilidade são tantos. E ninguém sabe tudo, não é? Ninguém sabe tudo, e acho que é bom termos essa humildade sempre. Portanto, e como ninguém sabe tudo e não se espera que possam abrandar nos próximos tempos estes desafios, nós podemos todos continuar a crescer de uma forma saudável, ajudando as empresas realmente a encontrar soluções energéticas para que possam ser autossuficientes, para que possam fazer investimentos que sejam rentáveis, que realmente tenham um payback curto e que realmente façam sentido para elas. Portanto, acho que há aqui uma dinâmica muito, muito positiva. Esta parte da energia e também da água são os dois aspectos fundamentais em que tem havido muita procura de informação e muita intervenção também, quer pelo que a Eliana dizia, do aumento muito rápido de preços a que assistimos no último ano, com a guerra na Europa, quer também pela situação de seca e das alterações climáticas de que a Susana falava. São as duas áreas em que as empresas mais têm E a parte mostrado de energia, preocupação. claramente, sim. É uma área que é transversal, independentemente do setor de atividade. A preocupação com a sua eficiência energética e com as emissões de gases de efeito de estufa associados à sua atividade, acho que é uma preocupação transversal para qualquer empresa. Então, já no que diz respeito à água, não, e apesar do período de seca continuada que nós temos tido nos últimos anos em Portugal,
infelizmente ainda não é uma preocupação que acho que esteja muito em cima da mesa da maior parte das empresas. Acho que ainda não temos a real consciência das limitações que podemos vir a ter no curto, médio prazo por essa via. Mas a par realmente de temáticas emergentes, a par de, estava-me a referir à água, mas temos também a economia circular, temos também as questões de biodiversidade que estão cada vez mais em cima da mesa, portanto, há uma série de outros dossiês que vão surgindo, sendo que, sem dúvida alguma, o mais importante é o da eficiência energética e das alterações climáticas para as empresas. E como é que ficam as outras letras do ESG? As outras letras, às vezes, nem sempre têm a mesma preponderância. Há as questões de governance também, que felizmente as empresas começam a tomar consciência realmente da necessidade de evoluírem, seja realmente na paridade que vão proporcionar aos seus colaboradores, na preocupação genuína com os seus colaboradores e com as comunidades que as envolvem, até porque uma das coisas que penso que a Eliana ia referir a essa parte há pouco, um colaborador que se reconhece no propósito da sua empresa é um colaborador mais motivado, é um colaborador que veste a camisola, é um colaborador que vai dar tudo para aquela empresa. Ao contrário de outro, que se não realmente não sentir este alinhamento, a primeira oportunidade vai saltar e vai procurar outra experiência profissional. Portanto, há aqui uma parte por um lado, da governance, realmente temos vindo a evoluir, uma parte social com estas preocupações que as empresas têm, também muito por imposição das novas gerações, realmente que têm outro tipo de preocupações. Já não procuram um emprego para a vida inteira. Exato. Realmente isso é muito mais volátil e se nós queremos fidelizar, não é fidelizar, mas queremos ter o talento nas nossas organizações, temos que dar aqui uma resposta a nível social muito mais efetiva e, portanto, as empresas estão a acordar para essas realidades e estão a trabalhar. Portanto, há a questão ambiental, sem dúvida, e com esta primeira prioridade, mas a parte de governance e a parte social também estão a mexer. A Eliana estava a falar precisamente disso, da importância destes outros fatores, e isto que o Francisco estava a dizer relativamente à retenção de talento. Já é difícil contratar, sabemos as dificuldades com que estamos hoje em dia, reter as pessoas dentro de uma empresa se não houver esses propósitos e se não houver essa consciência de esta empresa está a contribuir para mudar o mundo à sua escala. É uma missão impossível reter o talento se não se sentir isso? Claramente fica muito mais difícil. Pela nossa experiência, o que lhe posso transmitir é exatamente o caso positivo que notamos que estas pequenas ações, inclusivamente o reconhecimento dado ao nosso projeto em termos de sustentabilidade, fez com que as pessoas sentissem, ok, eu trabalho numa empresa que tem estes cuidados, isto é bom, isto quer dizer que a empresa tem uma visão muito mais à frente. E nós sentimos isso na empresa. Foi valorizado mesmo internamente pelos colaboradores. E claro, perceberem que a empresa pretende produzir, mas está preocupada tanto com os colaboradores que estão lá dentro, com a satisfação deles, com as questões sociais deles, com as questões familiares deles. Nós olhamos para uma mãe, igualmente que olhamos para um pai, ok? Existe um subsídio, um abono dado à mãe, mas damos também ao pai, ok? Eres pai, também vais ter esse direito. Olhamos para todas essas vertentes porque claramente são importantes e temos essa preocupação. As medidas em termos de sustentabilidade nunca podem ser um ato isolado. Têm que ser transversais a toda a organização, têm que ir de cima para baixo e têm que ser um fator decisor em todas as decisões que a empresa toma. E isto é o que nós tentamos fazer, é o que nós tentamos ser também. Pensar em termos já futuros, ter um pensamento sustentável, amigo do ambiente, pensar também na parte social. É o nosso propósito e acreditamos. E temos visto já evoluções positivas. Por exemplo, uma das nossas grandes dificuldades, e é difícil, e é moroso e é lento, que é mudar mentalidades. A sustentabilidade, as pessoas associam a coisas mais banais, como a separação só dos resíduos. É muito mais do que isso. É preciso mudar alguns hábitos e explicar às pessoas porquê. Essa é uma dificuldade que também temos. Nós aqui até dizemos, e às vezes brincar, que isto devia ser já geral, devia ser já todo cidadão ter uma cultura de sustentabilidade. Acaba por ser mais fácil para nós empresas depois implementar. Mas temos visto já evolução neste sentido e acredito que assim seja. Vai haver um bocadinho mais de rapidez nisto, até Sim. porque as condições a isso obrigam, não é, Susana? Por exemplo, o Francisco estava a falar aqui na economia circular, que era também um pouco o que a Eliana estava a dizer, esta questão do desperdício que se torna matéria-prima, não é? Hoje em dia não há desperdício. O financiamento para este tipo de iniciativas de dar uma segunda vida
aos produtos ou aos resíduos que são, ou aos produtos em fim de linha ou aos resíduos que até há pouco tempo eram descartados. Isso também é uma vertente que o novo banco tenta incentivar. Nós temos até uma linha também específica de descarbonização e circularização da economia, que é, temos o destino destes fundos para a indústria, mas também turismo. Pronto, e é exatamente este o princípio, não é? Fazer com que tudo aquilo que nós usamos volte a entrar, não é? E isso seria uma economia perfeita, porque continuamos a ver que realmente a questão dos resíduos, ainda agora recentemente saíram estatísticas, e Portugal não está bem nessa componente. Mas é um bocadinho voltar atrás, não é? É um bocadinho fazer como faziam os nossos avós, de reaproveitar não é só a refeição, é tudo. As nossas práticas. Eu acho que sim, eu acho que nós aqui claramente temos que voltar um bocadinho atrás, ou pelo menos repensarmos, porque também é como diz, estou de acordo, mas not in my backyard, não é? Portanto, nós também, todos nós gostamos muito e preocupamos-nos todos muito, mas temos realmente que ter práticas realmente diárias no sentido de contribuirmos para isto. E nós também, ao nível das empresas, queremos também apoiar muito ao nível da economia circular. Isso claramente, tanto que temos esta linha específica que estamos exatamente agora a dinamizá-la. E, portanto, a nossa prática aqui é também quer apoiar ao nível do financiamento, quer também ao nível de apoiar as empresas a desenvolverem novos investimentos e novas práticas que possam também seguir estes princípios. No fundo, mostrar-lhes também outros caminhos que, se calhar, elas também não estão tão atentas. Joana, até posso também fazer aqui outro ponto, que é porque nós também, o banco, também tem que saber, tem que começar a integrar qual é que é a pegada carbónica dos nossos clientes. Pronto. Os bancos têm que elencar qual a sua cota-parte nas emissões de CO2 quando financiam as suas empresas. O que é que isto quer dizer? Nós, por exemplo, temos um financiamento, temos uma cota de 20% no financiamento de determinada empresa, no total do financiamento da dívida e do equity dessa empresa. E o banco reporta essas emissões, são chamadas emissões financiadas. Ora, para nós claramente também temos objetivos de contenção destas emissões e para nós, portanto, as empresas que também tenham práticas mais circulares, mais sustentáveis e que tenham menor nível de emissões são também aquelas em que nós queremos também vai ajudar o banco a cumprir as suas metas. Exatamente. E, portanto, tudo isto funciona, tudo isto se interliga portanto, o banco tem também todo o interesse em apoiar esta questão da circularização da economia, completamente. Qual é que é a maior dificuldade nas PME nisto? É terem noção daquilo que podem fazer? É verem aquilo que está ao seu alcance, mas nunca olharam para isso e olham com um bocado de desconfiança? Ou até veem as oportunidades, mas depois não sabem como pô-las em prática? Eu acho que o primeiro obstáculo a ultrapassar é perceber que não é ver as oportunidades. É não ver apenas realmente as questões ESG como uma imposição legal ao dos seus clientes, mais uma chatice que vão ter que responder e passarem realmente para, aqui passando a outra linguagem, passarem para o ataque, passarem realmente a perceber as oportunidades que têm aí, porque serem autossuficientes do ponto de vista energético, para além da segurança que isso representa para a empresa, é um investimento que se paga, se calhar, em meia dúzia de anos. E, portanto, E que depois lhes vai render dinheiro, não é? E depois vai-lhes render dinheiro. Portanto, é realmente perceber realmente as oportunidades. Nós tivemos há uns anos atrás um cliente que a área de tratamento de resíduos para aquele cliente gerava receitas, não era uma despesa. Quando as coisas são bem geridas e bem trabalhadas, estas temáticas, agora estamos a focar um bocadinho na parte ambiental novamente, mas o tratamento de resíduos pode gerar receitas para uma empresa. As questões da eficiência energética e autossuficiência, estes investimentos são investimentos que se pagam a si próprios ao fim de alguns anos. Portanto, as empresas têm que começar a ver estas questões mais no campo das oportunidades do que no campo das imposições que lhes vão chegar e que vão ter, que é uma chatice às quais têm que dar uma resposta. Porque se conseguirem inverter aqui esta lógica e procurar de uma forma proativa essas oportunidades, e passando ao ataque, como estava a referir, vão ter realmente um futuro muito mais sólido e muito mais robusto. Como é que se diz a uma PME que tem 30, 40 pessoas e que está a trabalhar no seu limite e que tem dificuldade em contratar e que tem dificuldade em reter pessoas e que está a lutar, a competir com o mundo inteiro, que, olha, agora, ok, estás a fazer isto tudo muito bem, mas agora tens de fazer aqui uma pausa
para pensares no teu negócio de outra maneira e implementares esta mudança com as pessoas que aqui estão? Essa é daquelas perguntas que eu sequer depois vou pedir ajuda. Eu vou pôr lá todos, ninguém se vai ficar a rir. Mas eu acho que é um desafio, sem dúvida. Acho que vão precisar de parceiros, tal como há pouco a Susana também referia. Acho que a banca vai ter um papel ativo nestas matérias. Empresas de consultoria, câmaras de comércio, mais uma vez, associações setoriais, todas elas têm aqui um papel importante a desempenhar. E falando agora aqui nestes últimos 2 exemplos, realmente, às vezes uma empresa pode não ter os recursos para, por si, pensar estas questões, mas o papel, sei que me estou a repetir, mas das câmaras de comércio e associações setoriais, pensando quais é que são os desafios de sustentabilidade para aquele setor em concreto, portanto, não de uma forma geral, mas percebendo e focando em indústrias específicas. É uma forma de ganhar escala também. É uma forma de ganhar escala, porque aí já não é a empresa A, B ou C, com as suas 30 ou 40 pessoas a pensar, é realmente aqui um cluster de empresas que ganha uma outra escala, uma outra dimensão, que consegue aceder a financiamento junto da banca, junto de investidores, que consegue contratar serviços especializados de consultores que os possam ajudar em algumas dessas tarefas e que realmente pode fazer aqui dar um salto qualitativo e quantitativo muito mais rápido para conseguirem responder a esses desafios. Porque a questão é, se não responderem a essas questões, provavelmente estas empresas que estão aqui a lutar e que não têm tempo a parar e pensar estrategicamente, se calhar vão morrer. E Susana, esta questão da escala de que falávamos é já um tema para o banco? Ou seja, já chegam estes pedidos organizados, se calhar não num cluster inteiro, mas de um grupo de empresas que se aproxima do banco num determinado setor para perceber o que é que pode fazer? Sim, nós já sentimos algumas, aliás, por exemplo, esta parceria que nós temos agora com a Câmara de Comércio e Indústria, é um bocadinho esse o objetivo, não é? Nós conseguimos falar aqui com um grupo mais alargado de empresas e eu penso que também a componente mesmo da tipologia, por exemplo, da questão de como atacar ou melhorar, de reduzir os meus custos em termos de energéticos, tem especificidades para determinadas indústrias e, portanto, se realmente as associações se organizarem e ajudarem as suas empresas, são, no fundo, soluções que podem ser, de certa maneira, replicadas, ainda que sempre com as necessidades de adequação, mas podem ser replicadas e, portanto, eu acho que nós, nesta questão agora da sustentabilidade, que está realmente a crescer tanto e a desenvolver-se tanto, há um papel muito importante a ser feito ao nível da partilha por grupos de setoriais, de associações empresariais e que podem existir aqui grandes benefícios. Porque se falamos do turismo, o turismo terá determinados desafios que serão muito diferentes ao nível da sustentabilidade ou serão diferentes em muitas áreas, por exemplo, da agricultura. Quais os riscos que têm, não é? Que temas é que são mais importantes para a sustentabilidade no turismo? O que é que estamos a pensar quando falamos de agricultura? E, portanto, tudo isto faz todo o sentido funcionar em termos setoriais, ainda que havendo questões que são transversais a todos os setores, isso completamente sem dúvida, mas eu acho que a questão do associativismo é para aqui extremamente importante. E nós também temos estado em ligação, sempre que conseguimos e podemos, em ligação realmente com as componentes e as associações empresariais, exatamente para termos, e setoriais, para termos noção deste posicionamento e destas necessidades, para também nós adequarmos os serviços, não é? E os produtos para determinados setores. Eliana, sente este papel do associativismo e de uma Câmara de Comércio como um recurso que está, de facto, ali ao serviço das empresas, que as empresas podem contactar, é só estenderem a mão e têm ali um apoio que as ajuda a pensar, que as ajuda a dar algum espaço, ou pelo menos a direcionar, vá por aqui, vá por ali, a apontar caminhos para as empresas fazerem esta viagem rumo à sustentabilidade. A direcionar, sim, acho que ainda também, no entanto, há muito trabalho a fazer para conseguir, de facto, chegar próxima das empresas. Mas é um trabalho mais das empresas, que deve partir mais das empresas ou que deve partir mais do associativismo? Eu dava uma sugestão, partir mais do associativismo, lá está, porque a empresa e uma pequena e média empresa está muito focada naquilo que é produção, cliente, parte comercial e deixa muitas vezes para segundo plano esta parte da sustentabilidade. Ok, eu quero ir por aí, mas vamos só tratar do dia a dia. E muitas vezes não existe essa oportunidade de parar, ou quando se para já é tarde demais. Por isso, acredito e acho que o ideal seria também por parte das empresas, destas associações, contribuir e ajudar já
as pequenas e médias empresas a enverdar para este caminho, claramente. E que é um bocadinho o que têm feito, aliás, com eventos como este. Sim, eventos como mas este, exatamente. com chamadas à ação, por exemplo, de alertar um determinado setor, por exemplo, a metalomecânica, para atenção que se transformarem energeticamente, se conseguirem criar uma sustentabilidade, se forem autossustentáveis energeticamente, não há só uma vantagem ambiental e ao nível de financiamento e ao nível de percepção pública, mas há também uma poupança. Existe já esse... Existe, e falando aqui um bocadinho do caso da Promcel, não é só na parte energética, e isto tudo começou, e a sugestão que eu dou a quem quiser começar, e na parte da sustentabilidade, é definir uma bateria de indicadores em termos ambientais, seja da produção de resíduos, seja do consumo de matéria-prima, seja das emissões, ar, ruído, turnover, taxa de satisfação dos colaboradores. De um modo geral, e não é preciso investimento nisto. Basicamente, é uma pessoa que, de facto, tenta, ou várias pessoas, calcular durante um ano estes indicadores e perceber, e depois analisar e perceber onde é que está o desperdício aqui, onde é que nós podemos atuar, e começar a atuar por aí. E esta parte não requer um investimento, ou seja, ter noção de onde é que estamos e onde é que estamos posicionados, onde é que estamos a ter um desperdício, onde é que podemos melhorar, não requer investimento, e a sugestão que eu dou é começar sempre por aí, e depois sim, tem que fazer parte do plano de negócios da empresa a sustentabilidade, porque requer algum investimento, mas nada como calcular e perceber quando é que vamos ter o retorno e que vantagens é que nos pode dar o retorno, até em que mercados é que este retorno nos pode inserir. Por exemplo, no caso da Promcel, abrimos as portas a um mercado para nós de valor acrescentado, que é o mercado do Norte da Europa. Para eles é uma exigência, foi também um dos fatores que nos fez seguir este caminho. Temos clientes que já nos perguntam qual a pegada carbónica do produto. Temos que estar preparados e estamos a preparar-nos para conseguir dar essa resposta e conseguimos ainda chegar mais à frente, quem sabe daqui a uns anos também certificar-nos a nossa pegada carbónica. E clientes que não só nos perguntam, mas vêm verificar, que é uma coisa engraçada. Não é só preencher aquele questionário e dizer assim, se fazemos ou não, eles fazem questão de vir verificar que de facto tudo aquilo que nós dissemos é verdade. E daí não bastava para nós atuar nem na parte energética ou só na parte de separação de resíduos, atuamos também na parte dos efluentes, decidimos construir uma etária e tratar todos os nossos efluentes, ou seja, garantir que o que sair daqui sai limpo, pode ser perfeitamente descarregado. E foi muito dessas visitas dos clientes que decidimos, ok, não vamos manter-nos pelo básico, vamos fazer um bocadinho mais. E temos verificado que deu-nos a oportunidade de verificar onde é que estão os nossos desperdícios. Percebemos que tínhamos desperdícios em situações que não faziam sentido. Pensando na economia circular, aquilo que para a nossa empresa vizinha era um resíduo, para nós dá para aproveitar uma parte da matéria-prima. E isso fez-nos pensar, quando começamos a perceber, ok, isto vem de onde? Eu consigo aproveitar, não dá para mim, mas dá para o vizinho. E em termos de parque industrial, tentar depois criar aqui algumas sinergias, isto é importante e acho que é isto que as empresas têm que seguir este caminho. Claro, acho que a única maneira de levar o barco a um porto é de facto entrar neste barco e seguir este caminho. E remarmos todos sim, para o mesmo lado. Todos, claro que sim. Francisco, isto que a Eliana estava a dizer também faz muito sentido. As pessoas cada vez mais também pressionam as PMEs a seguir estes caminhos da sustentabilidade, não é? Há aqui um fator de pressão também dos clientes. Há sem dúvida nenhuma, e acho que no início tinha referido essa questão. Por um lado, há a parte legal, que já tínhamos referido. Há a parte mas das grandes empresas sim. que as PME fornecem, mas também há uma parte dos clientes mesmo e da percepção pública. Isso depois, dependendo lá está, do posicionamento que a empresa possa ter, se está num posicionamento mais de venda direta a um consumidor final ou de venda para outras empresas, realmente vai sentir essa pressão. Os consumidores, por um lado, estão cada vez mais informados e sensibilizados, e mais uma vez também retomamos aqui a questão das novas gerações, que são mais exigentes, querem saber mais informação e querem estar mais alinhados com aquilo que é o propósito e a maneira de atuar das empresas às quais consomem, adquirem produtos e serviços. E temos também realmente as questões. Temos alguns clientes, por exemplo, no setor industrial automóvel, que, sendo PMEs, que já têm que avançar realmente com o cálculo de pegada de carbono do produto ou com relatórios de sustentabilidade, porque o seu cliente, construtor automóvel, multinacional, Claro, está muito exige. pressionado já. São setores altamente regulados e onde todos os olhos estão, para onde toda a gente está, com muita atenção. Portanto, eles invariavelmente vão ter que repercutir as suas preocupações e os seus compromissos na sua cadeia de valor. E, portanto, estas PMEs vão ter que fazer este caminho se quiserem continuar realmente a pertencer a estas cadeias de valor. E depois passa por questões também, como a Helena estava a referir, da própria as emissões que vão sendo reportadas, depois ter que haver aqui algum tipo de validação externa e depois haver certificações que possam ser de
a validação dos objetivos que as empresas possam traçar através do Science Based Target Initiative ou de outras questões realmente que possam atestar que os compromissos assumidos por parte das organizações são efetivamente válidos, são sérios, são aqueles que são necessários para e darmos produzem resposta. efeitos, não é? Não é só de boca. Exato. Até porque realmente Portugal comprometeu-se, tem um roteiro de neutralidade carbónica, está a fazer o seu caminho e este caminho implica que os diferentes setores de atividade também consigam cumprir com os seus objetivos de redução. Claro. Eu estava aqui a recorrer à minha cábula, portanto está a ver, são 70% de redução nos serviços, 35% no setor residencial, 40% nos transportes, 11% na agricultura, etc. Portanto, São objetivos ambiciosos. são ambiciosos e que diferentes setores realmente vão ter que contribuir de uma forma diferente, mas de uma forma séria e com uma grande ambição para conseguirmos cumprir estes objetivos. Susana, em que ponto é que estão as PME nesta transformação? Estamos perto destes targets? Estamos longe? Sim. Estamos a caminhar à velocidade certa? Sim, nós temos tido já pedidos relevantes, e mesmo em termos de operações, de dimensão de operações de empresas grandes empresas, ou para a construção dos chamados green bonds, ou para outro tipo de produtos, até de operações de confirming e factoring, nesta lógica da cadeia de abastecimento, numa lógica de verde, não é? Em que, portanto, a empresa quer, no fundo, premiar os seus fornecedores por eles terem atitudes mais verdes. Pronto. O que é que acontece? Ao nível das empresas, um bocadinho, digamos, que falamos aqui hoje das PME, também temos tido surpresas interessantes num início, numa operação que nós agora também tivemos, lançámos de questionários a um grupo restrito de empresas, porque também chamámos isto, foi um piloto que nós estamos a ver exatamente para ver como é que está a correr, ou aferirmos um bocadinho também, nós aprendermos com as PME, vermos o que é que faz sentido perguntar ou não e pedimos a ajuda aos nossos clientes para realmente nos ajudarem neste percurso. E aqui tivemos surpresas muito boas, temos empresas que realmente estão, como por exemplo o exemplo da Promcel, que realmente estão aqui já com uma forte preocupação ao nível da sustentabilidade. Vimos, por exemplo, que o setor têxtil, por exemplo, também apresentou surpresas muito positivas. Isto porque também por essas exigências que os próprios clientes do setor têxtil já lhes fazem, não é? E mesmo quando não é para o produto final, não é? Quando ainda é para incorporação, ainda num outro cliente que ainda vai antes de chegar ao consumidor final. E também, às vezes, lá está, por associações que já desenvolveram mais trabalho em determinados setores. Portanto, temos tido aqui inputs muito interessantes de maturidades, já de alguma maturidade setorial, que nos surpreenderam positivamente. Por outro lado, temos realmente ainda alguma camada de empresas que nós notamos que ainda, podemos dizer, estão um pouco alerta para o tema. E depois é também a dificuldade, inclusive, é de se chegar também ao interlocutor da empresa que trata do tema e que realmente que concentre... Se ele existe. Se ele existe, pronto, exatamente. E que concentre, porque, quer dizer, nós vamos fazer perguntas muito específicas e às vezes as empresas até já têm alguma preocupação, mas ainda não têm ali, quando nós fazemos perguntas um bocadinho, uma complexidade um bocadinho maior, digamos, da totalidade do seu OPEX, o CAPEX, quanto é que poderemos considerar aqui que está alinhado com a taxonomia, qual é que é o seu nível de emissões, pronto. Quando depois partimos, porque quer dizer, o banco tem realmente que fazer estas perguntas e tem que recolher estes inputs, claro, para fazer uma verdadeira aferição e avaliação do nível de sustentabilidade das suas empresas. Muito bem, muito obrigada aos três. Nós, entretanto, estamos aqui a receber perguntas de pessoas que estão a acompanhar-nos aqui ao vivo e chegou aqui uma primeira pergunta para a Eliana. Chega do José Guerreiro Monteiro, da empresa Simplastic, e que dá aqui os parabéns à Promcel pelos resultados na aposta em termos de sustentabilidade, que já lhe valeram um prémio europeu. Está aqui um ouvinte atento. E diz o José Guerreiro Monteiro, sendo um tema relativamente novo, pelo menos nas PME nacionais, não poderá haver a ideia geral de que os investimentos em sustentabilidade não são imediatamente repercutidos em resultados do ponto de vista financeiro,
tendendo a serem considerados custos e não investimento produtivo, era aquilo de que falávamos há pouco, não é? Que não é um gasto, é um investimento. Mas esta é uma ideia errada. A Promocel conseguiu resultados imediatos e, se sim, como é que isso foi conseguido? Ou seja, esses resultados chegaram por via de aumento de produtividade, por aumento de vendas ou pela valorização dos produtos? Começou inicialmente, antes de mais, obrigada pelo comentário e pelo reconhecimento do prémio que recebemos. Relativamente ao investimento, há um investimento, claramente que há um investimento, mas, por exemplo, na parte energética, que poderá ter coincidido ou melhor, o facto de ter coincidido com esta crise energética, o que fez foi que nós já sabíamos que haveria um retorno do nosso investimento, foi mais rápido. Por isso, a parte energética eu recomendo já a qualquer empresa que possa avançar com essa parte. Quanto ao resto, pode não ser direto, por exemplo, termos um colaborador satisfeito, ou uma equipa satisfeita, não vou dizer que vai aumentar automaticamente a produtividade, mas claramente poderá aumentar a satisfação do colaborador, ou seja, tudo aquilo que é processo dentro da organização flui melhor. Em termos de produto também, o que acontece é que aquilo que é o nosso produto tem outro valor perante o cliente. O facto de termos esta preocupação perante o cliente, que clientes que já discriminam esta situação, que logo na fase de seleção de fornecedores discriminam quem tem e quem não tem, por isso estamos a aumentar o valor do nosso produto e que se pode traduzir claramente depois em aumento de vendas da empresa e a possibilidade de entrar em mercados que para nós são de valor acrescentado e que nos trazem outras oportunidades de crescer e que se tem manifestado e que se tem visto. A Promocel tem crescido, tem conseguido entrar em mercados que para nós eram muito importantes e a sustentabilidade tem sido um fator fundamental nisso. Há um investimento, claramente há um investimento, mas há também um retorno e uma análise muito detalhada daquilo que são os desperdícios e maiores ou menores, acho que nenhuma empresa quer ter desperdício, ou seja, ter toda esta situação controlada, eu vejo muitas vantagens. E se puder fazer uma recomendação, esta eu acho que de facto é um barco que as empresas têm que apanhar e analisar, e se puderem de facto alocar alguém dentro da organização para esta área, e depois existem empresas como a Stravilia que possam dar apoio, o novo banco pode também dar apoio a salvaguardar-se dessas empresas para conseguir investir nisso. É a recomendação que eu faço. Por isso sim, há um investimento claro, mas há um retorno. E a Promocel continua empenhada em fazer novas coisas? Tem novos passos já alinhados para dar neste caminho? Tem novos passos já alinhados. Para já vamos cimentar aquilo que nos propusemos, porque houve investimentos que ainda não conseguimos implementar, seja a crise da mão de obra, seja a crise da matéria-prima, ainda não conseguimos implementar tudo aquilo que queríamos, mas pouco falta. Vamos avançar com a segunda fase a nível energético. Nós, por exemplo, a nível energético, tínhamos, numa primeira fase, tínhamos garantido que iríamos ser 40% que energia proveniente de fotovoltaicos iria garantir 40% do nosso fornecimento. Esperamos para ver e verificamos que de facto está a acontecer. Vamos já investir muito mais cedo na segunda fase, vamos de facto ser autossuficientes. Por isso, este será um novo passo, manter aquilo e descarbonização e apostar nisso. Depois de cimentarmos as nossas ideias e tornar muitos daquilo que foi hábitos e rotinas dentro da organização, medidas que foram implementadas, serem um hábito, uma rotina. Tornarem-se naturais, no fundo. Tornarem-se naturais. Já não ser preciso dizer para as coisas acontecerem. Nós, por exemplo, adotamos também o Pacto de Mobilidade Empresarial de Braga, que falava também do uso de transportes coletivos, da partilha de carros, da utilização de carros elétricos, de se deslocar em bicicletas e, de facto, na Promocel isso também verificou-se. Temos mais carros elétricos, temos colaboradores que já vão de bicicleta, já se fala em partilha de carros, já não é um carro por colaborador. Estas pequenas iniciativas que se vão divulgando dentro da empresa, nota-se que não de imediato, mas a longo prazo notamos que é. E tem um efeito na comunidade toda, sim, não é? exatamente. Eu espero só acrescentar uma claro, coisa, aquilo que a Liana disse. Para além do valor acrescentado que os vossos produtos podem ter, acho que algumas empresas têm que ter atenção porque exigências, e não é só questão de ter maior valor, é de poderem ou não aceder a concursos. Há algumas exigências e às vezes elas não vêm com a antecedência devida e algumas podem surgir quase que de um dia para o outro e uma empresa, se não fez já algum caminho, pode perder a oportunidade. Pode perder uma grande oportunidade, claro que sim. Portanto, não é para assustar, mas também no sentido que é preciso abrirmos os olhos para as oportunidades e realmente aqui do valor, uma mais-valia que as empresas podem ter é
continuar a ter acesso a determinados mercados, a determinadas oportunidades e concursos nacionais e internacionais. É verdade. E estamos aqui a receber outra pergunta. Esta vou pôr-lhe assim, Francisco. A pergunta vem do António Correia, da Farm Control, e ele pergunta: a atual conjuntura internacional, muito influenciada pelo cenário pós-Covid e pela guerra na Europa, parece conduzir a movimentos anti-globalização que podem induzir percepções e prioridades diferentes no que respeita a temáticas ESG. Estando na área da consultoria, a Stravilia tem uma visão global das preocupações das organizações no que respeita ao seu posicionamento competitivo, aquilo de que falávamos ainda há pouco. E pergunta o António se sente que as empresas podem vir a atrasar o seu caminho nestes pilares do ESG, nos 3 pilares, precisamente por sentirem que não estão a competir em pé de igualdade com entidades, principalmente no exterior, que não vão seguir as mesmas práticas. Temos esse conhecimento, por exemplo, na Índia ou na China, os produtos chegam cá, acabam por não ter barreiras e não estão sujeitos a todos estes requisitos que nós estamos, quer os nacionais, de que falava há pouco, quer os europeus. Mas acho que eu, de certa forma, discordo com a Do António. Do António, com a maneira como ele colocou a questão. Eu acho que as Ele regras não está são... a dar a opinião, Sim, ele só está a perguntar se acha que é Mas acho realmente que desincentivo. as regras são cada vez mais globais e internacionais. As empresas têm que, efetivamente, cada vez mais olhar para as suas cadeias de valor e as regras que são aplicáveis às empresas nacionais, todos estamos a trabalhar no sentido que sejam aplicáveis também a fornecedores e produtos que possam vir de mercados onde alguma regulamentação possa ser menos exigente. E as regras que têm que prevalecer são as regras, lá no fundo, de quem compra, de quem exige e quem tem que colocar um determinado patamar, um determinado conjunto de salvaguardas, como a tinha referido há pouco, a nível ambiental e social. Portanto, nós temos que aumentar o nível de exigência com esses outros mercados, mas acho que um dos efeitos também que a pandemia trouxe foi de uma procura de uma maior proximidade destas cadeias de valor. Exatamente. Encurtamento. Portanto, nós não podemos estar sujeitos e depender de determinadas matérias-primas que nos vêm da outra ponta do mundo, e está-se a assistir neste momento a uma reindustrialização a nível europeu. E, portanto, mas que ainda demora um bocadinho, não é? Não se ainda compatibiliza tanto mas também, com estas mais uma prioridades. vez, são oportunidades que as empresas quer podem aproveitar. Portanto, acho que por um lado então há que continuar e ter uma atenção redobrada de alguns mercados onde as exigências possam ser menores, não esquecendo que em Portugal nós também temos as nossas violações de direitos humanos e tivemos alguns escândalos recentemente, mais no setor agrícola. Portanto, mas não é só lá fora que estas situações acontecem, temos que ter atenção em toda a nossa cadeia de valor, de todas as empresas. E, por outro lado, realmente é aproveitar este movimento da reindustrialização da Europa e aproveitar para ver que oportunidades surgem, que novos negócios é que podem ser criados em Portugal e na Europa, fruto desta nova conjuntura. Realmente as pessoas perceberem que não podem estar dependentes do que é feito na outra ponta do mundo. E ficar à espera que alguém crie as soluções, não é? Podemos às vezes ser nós a tomar essa iniciativa. Mas continuando só num outro ponto, todo o movimento que nós temos vindo a assistir do ponto de vista do tal tsunami legislativo na parte ESG está a conduzir para uma maior uniformidade de critérios a nível internacional. Temos vindo a assistir à fusão de algumas associações, à convergência de critérios, há um diálogo grande. Continua a haver vários estándares em cima da mesa que as empresas podem seguir, obviamente que há alguns que são mais relevantes no nosso mercado e tendo em conta a resposta que teremos que dar a nível europeu, mas realmente acho que estamos todos a evoluir no bom caminho, no bom sentido, e não nos temos que tanto preocupar com menor grau de exigência ou pensar que nós podemos alinhar para essa menor exigência, porque esse certamente não será o caminho das nossas empresas. E, aliás, não vão perder se cumprirem as regras, não vão perder por haver competidores que não as cumpram. Não é? Certo. Porque, em última instância, lá está o que falávamos há pouco, o consumidor, o cliente, a empresa vai exigir precisamente essas regras. E, desculpa, posso só Sim, acrescentar claro, sim, exatamente naquilo que o Francisco disse, que é uma das nossas grandes dificuldades e uma desvantagem, um obstáculo, é que, de facto, este investimento e que nós fizemos na área da sustentabilidade tem um peso no valor comercial depois da empresa, naquilo que se vende. O que é que nós reparamos? É que este dano e este peso não se refletiu à escala ou à proporção daquilo que nós investimos, porque os nossos clientes, aqueles clientes de valor acrescentado que queremos, já filtram aqueles fornecedores que não têm exatamente os mesmos cuidados. Por isso, se poderá haver um acréscimo no custo de estrutura da empresa que vai refletir no produto final,
aquele cliente que nos interessa e aquele mercado que nos interessa está a filtrar as empresas que não estão a ter este cuidado. Por isso, este ano não estamos a sentir como esperávamos, ou seja, esta repercussão no valor final, porque temos uns clientes que de facto estão a valorizar essas questões. Isto para reforçar aquilo que... E é o caso dos clientes que conseguiram, por exemplo, no norte da Europa, não é? Exatamente, por exemplo. Susana, não a vou deixar ficar a rir-se, não é? E temos aqui uma pergunta do Alcides Catroga, que tem que ver com banca e seguros, precisamente. Ele é da Alcides Catroga Limitada e pergunta, ele diz ser o responsável por uma empresa agrícola, está num setor em que sofre os impactos das alterações climáticas, cenários da seca e da chuva extrema, que já ouvimos agora, por um lado, e dependendo do sítio geográfico e da época do ano, vamos assistindo a eventos fora da época e a extremos. Já não é futurologia, está mesmo a acontecer. Estes fenómenos, que não são consequência da prática das empresas agrícolas, estão a criar uma pressão adicional no dia-a-dia e estão a obrigar a ter mais variáveis, a pesar mais variáveis nos modelos de negócio da nossa área e a trazer mais incerteza. E o que o Alcides Catroga pergunta é como é que a banca e o setor segurador estão a olhar para este tema e como é que isto acaba por impactar também nas tais análises de risco e nas decisões de apoio às empresas. Se os modelos de análise também têm de ser ajustados a isso e se isso acaba por proteger ou criar mais uma dificuldade acrescida para as empresas desta área de atividade. Sim, eu acho que é extremamente importante esta questão da aferição do tipo de riscos que as empresas têm, não é? E aí vai pegar um bocadinho naquilo que eu há pouco estava a dizer, na especificidade setorial, não é, onde a empresa opera. Porque, claramente, para a agricultura, esta questão dos choques climáticos é bastante relevante, não é? E nós, nos nossos modelos de risco, lá está, e esta questão do risco, este é o chamado o risco físico, não é? Porque temos vários tipos de risco, e aqui nos riscos climáticos, temos os riscos climáticos e depois e ambientais e os chamados riscos de ESG e de governance. Aqui especificamente falando nesta componente dos riscos físicos, sabemos que estes estão a ter impactos cada vez mais fortes ao nível dos cash flows, nomeadamente de setores como este, não é? E, portanto, nós aconselhamos extremamente que estas empresas realmente tudo o que consigam cobrir e fazer uma verdadeira aferição de quais impactos é que podem ter e qual o nível de dependência, não é? Se eu só tenho, nós também colocamos essa questão, quais são os principais ativos físicos, quais são as principais explorações que eu tenho, onde é que elas se localizam, tenho tudo muito concentrado ou tenho aqui alguma divisão em termos geográficos. Diversidade até, se calhar, não é? Diversidade também de culturas. Pronto, quer dizer, e eu acho que mais do que nunca, não é? Eu acho que, em especial, o setor agrícola tem que ter aqui um foco muito específico nesta questão dos fenómenos climáticos. Aliás, a publicação do World Economic Forum, que saiu, penso que foi em fevereiro mais recente deste ano, é impressionante porque eles fazem uma análise da globalidade dos riscos globais mundiais e eles dizem que num impacto até de curto prazo, porque esta preponderância dos riscos ambientais e climáticos ainda aumenta depois se for numa ótica de longo prazo. Mas mesmo no curto prazo, considerando riscos económicos, políticos, sociais, no top 10 dos riscos, metade são riscos ambientais. Pronto. E falamos de seca extrema, falamos de efeitos de fenómenos climáticos crónicos e agudos, não é? Temos fenómenos agudos, que é o que nós estamos a assistir cada vez mais, e, portanto, o que nós aconselhamos aqui é realmente fazer uma verdadeira aferição, não é? Tentar aferir realmente o nível de exposição e depois procurar também realmente os seguros, não é? Os seguros devidos para estas culturas. E o banco, claro, tem todo o interesse em participar com os seus clientes, porque o banco também está exposto aos riscos que os nossos clientes estão expostos. E, portanto, ter um seguro adequado exatamente àquilo que existe também não vai penalizar o investidor ou a empresa, pelo contrário. Nós até fazemos, por exemplo, no setor da agricultura, colocamos também essa questão, se tem um seguro de cobertura, porque neste caso os cash flows não estão exatamente dependentes de fenómenos que são externos, não é? Não há aqui controle, não é? Nós nunca conseguimos controlar tudo, mas o tempo muito menos, não é? Realmente aqui as empresas têm mesmo que se defender o melhor que consigam.
E que é um setor que já está muito habituado a essa insegurança, mas agora sabe que vão acontecer esses fenómenos, portanto é mais provável. Muito obrigada aos três por nos trazerem aqui as vossas visões distintas, mas colaborativas e que vão certamente ajudar as PME que estão a assistir a esta conversa. Francisco, Susana, Eliana, muito obrigada. Nós tivemos aqui mais uma conversa de sustentabilidade. Muito obrigada também ao Novo Banco e à Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, que nos ajudam aqui com o Dinheiro Vivo a passar esta mensagem a quem está desse lado, a fazer esta transformação acontecer nas nossas PME. Até à próxima.